Pablo Marçal vencerá as eleições em primeiro turno? Essa é a pergunta que fica. E será que os seus adversários vão conseguir detê-lo? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Pablo Marçal, que vem crescendo assustadoramente e que de certo modo tem colocado aí os seus oponentes, né, contra a parede. E agora cresceu de uma forma tão absurda que as pesquisas estão praticamente mostrando números alarmantes aí que apontam uma vitória do Pablo Marçal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre essa situação do Pablo Marçal, se ele vai realmente vencer em primeiro turno e quais são as manobras que os seus adversários que já estão fazendo aí para deter praticamente aí o Pablo Marçal e não deixar que ele vença não só em primeiro turno, mas eu vou comentar aqui um pouco sobre o que eles estão literalmente planejando e já colocando em prática. Eu sou o Cláudio Pereira, é muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Pablo Marçal, que está numa situação favorável, tá? Mas antes disso, precisamos falar que o Pablo Marçal ingressou aí na disputa política desde 2022, né? Onde de um lado ele tinha o Bolsonaro, que é um gigante da política, e também o Lula, que é realmente monstruoso, tanto é que venceu as eleições. O Pablo Marçal percebeu que seria complicado disputar com esses dois caras e simplesmente já mirou em 2024. É claro, né? Ele sabia que a possibilidade seria maior e ele já sabendo que teria grandes chances aí de vencer, ele mirou simplesmente em São Paulo, a quarta maior cidade do mundo, né? A maior do Brasil, e ele tá de olho na cidade de São Paulo. Não é diferente, o cara conseguiu aí, ingressou praticamente com pouquíssimas intenções de voto, tava ali praticamente alavancando, sendo motivo de chacota, de risada, só que as coisas mudaram. Ele praticamente subiu aí de 1% de intenções de voto para 5, para 6, para 7 e agora está metendo medo em algumas pessoas, que nós vamos falar um pouco mais de propriedade daqui a pouco, tá? Como eu já havia mencionado, o Pablo Marçal estava muito bem, estava realmente fantástico, tanto é que recentemente, supostamente, recebeu até um apoio do próprio Bolsonaro, que recebeu aí mais de 50 milhões de votos. Então não é para qualquer um. Só que as coisas mudaram, as coisas ficaram um tanto mais complicadas. Logo depois, o próprio Bolsonaro veio a público, né? Vamos colocar aqui supostamente, e disse que o Pablo Marçal era mentiroso. Para poder piorar e para não ficar só nisso, a coisa degringolou de vez. O Ministério Público Eleitoral, que é mais conhecido como Cursus Legis, o fiscal da lei, só que no caso da eleição, partiu para cima do Pablo Marçal. A coisa ficou um tanto mais complicada. O Ministério Público aí praticamente estava tentando caçar e pedir, né, que o Pablo Marçal ficasse aí fora da política por 8 anos. E a coisa ficou difícil para o Pablo Marçal. Ele, que não é tonto nem nada, de certo modo, conseguiu reagir e agora teve aí um resultado significativo da Justiça Eleitoral aí de São Paulo, que de certo modo negou o pedido para suspender o registro da candidatura do Pablo Marçal. Ele segue firme, segue na luta. E o pior, né, de tudo isso, a coisa melhorou pro próprio Pablo Marçal, tá? Ele conseguiu aí, saiu as novas pesquisas, aonde ele praticamente deixa a Tabata Amaral de fora, né? Deixa para trás, deixa também o Datena, que é aí um grande comunicador, essa que é a realidade, mas pelo visto não é tão bom político. Então, falando aqui sobre a situação do Pablo, ele praticamente desbancou a Tabata Amaral, né, e o Datena. O Datena surgiu na pesquisa com 9,5% de intenções de votos. A Tabata Amaral com 12% das intenções de votos. E o Pablo Marçal, acredite se quiser, tá com 16,3%, né, das intenções de votos. Gostando ou não dele, ele está em terceiro lugar, colocando pressão no Ricardo Nunes, que está em segundo com 21,8%. Ou seja, dá quase aí um empate técnico, e nessa daí eu tenho certeza que o Pablo Marçal ganha. Vai ficar aí, né, na disputa com o Boulos, com 28,5%. É possível vencer praticamente aí em primeiro turno com essa quantidade de votos? Tecnicamente não, vamos dizer assim, né? Iria aí para um segundo turno. No entanto, esses caras aqui que vão aparecer na tela, ou pelo menos, né, representantes deles, estão aí lutando contra o Pablo Marçal. Como? Os caras estão com um plano para literalmente tirar ele da jogada, né? Agora que o Ministério Público Eleitoral não teve tanto sucesso assim, os caras, né, os representantes aí já foram às emissoras, essa que é a realidade, né, de televisão aí, para impedir que o Pablo Marçal participe aí de alguns debates. E seria, sim, possível, tá?
porque eles já estão colocando algumas cláusulas aí, de certo modo, para as TVs, e praticamente com essas cláusulas aí, como eu mencionei para você, fica difícil. Por quê? Eles vão colocar as seguintes cláusulas, né? Como, né? Os seguintes cláusulas, tá? Que alguns candidatos tenham aí, ou pelo menos o partido de alguns candidatos, tenham eleitos alguns deputados, ou pelo menos um deputado federal. E aí, o partido do Pablo Marçal, salvo engano, não conseguiu eleger nenhum deputado federal. Nisso, o Pablo sairia dos debates e aí praticamente não teria tanta intenção de voto assim, não teria tanta repercussão nas redes sociais. Isso, de certo modo, é um plano aí, pelo menos de alguns desses representantes, que, né, vamos ver. O que foi veiculado é que a Rede TV, né, vai promover um debate no dia 17 de setembro, junto com o UOL, e informalmente, segundo a própria matéria do Globo, já indicou que não vai chamar o Pablo Marçal, e praticamente aí a situação fica difícil para o Pablo, tá? Vai ter debate no SBT e, consequentemente, na Globo. Então, é uma situação difícil para o Pablo Marçal, que deve, de certo modo, reagir a tudo isso. Agora, basta saber como é que ele vai fazer tudo isso. Eu acredito que essa não é a melhor maneira de disputar umas eleições, enfim, independente de gostar do Pablo Marçal ou não, tirar o candidato lá do debate, acho que não é legal, né? Pelo menos tem uma frase da jornalista Evelyn Hall que diz o seguinte: discorde de tudo o que você diz, mas defenderei até a morte o direito de dizê-lo. Na minha visão, todos esses candidatos aqui, tanto o Datena quanto o Ricardo Nunes e o Boulos, na minha visão, eles devem vencer o debate, essa que é a realidade, através de uma disputa, né? Através dali da oratória, da arte de falar em público, apresentar propostas que, de certo modo, venham convencer a população. Tirar o candidato, ofuscar o candidato, seja ele de esquerda, de direita, né, dos debates, na minha visão, acho que não é a melhor opção. Isso, de certo modo, mostra que alguns estão, pelo menos ao meu modo de ver, estão com medo. Chama o Pablo Marçal para poder debater a área da saúde, a área da segurança, a área da economia. Quais são as suas propostas, Pablo Marçal, que você tem para poder melhorar a cidade de São Paulo? Vou dar um exemplo, né? Criar, né, ou pelo menos com uma parceria junto com o governo de estado e com o governo federal, um metrô que saia daqui de Varginha e vá até o Jabaquara. Quais são as suas propostas, Pablo? Você tem uma proposta melhor que essa em relação à segurança, em relação à economia? Você tem alguma coisa que pode mudar a história do povo? Então, eu acredito que essa seria a melhor maneira de reverter tudo isso. Ofuscar e tirar o Pablo Marçal dos debates, acho que, na minha visão, não é a melhor opção. Mostra que, de certo modo, estão preocupados, né, com o crescimento assustador do Pablo Marçal. E, na minha visão, acredito que simplesmente tem que chegar e convidá-lo, né, lá no debate. Gente, assim, debater, mostrar quais são as suas propostas, quais são as suas ideias, o que você pretende melhorar na área da saúde, da segurança, tá? O que você pode fazer pela população de São Paulo. Eu acredito que essa é a melhor maneira. E se você não está preparado para poder debater, né, ou colocar as ideias na mesa, como é que vocês vão conseguir, no caso, os candidatos aí a prefeitos, né? Como é que vocês vão conseguir convencer os vereadores a aprovar os projetos? Como é que vão fazer isso? Se não tem a capacidade de debater com, no caso aí, o Pablo Marçal, né? Se não tem a capacidade de debater com vão conseguir debater com 8, com 9, com 10 vereadores? Não vão. Então, acho que a melhor maneira de vencer aí né, o Pablo Marçal ou qualquer um outro candidato é através da oratória, através do convencimento e mostrar os benefícios que vão, né, fornecer para a população. Parece que alguns aí, em especial, não vou citar aqui o nome, pelo menos de uma pessoa aí, não tem projeto, não tem nada que vá favorecer a cidade de São Paulo. Enfim, em resumo, você acha certo, né, tirar o Pablo Marçal dos próximos debates, excluir, né, não criar cláusulas aí para impedir que ele participe? Ou você acha que o candidato, que o próximo prefeito de São Paulo tem que sim vencer em primeiro lugar os debates? Comenta aí. Você acha que tem que tirar o Pablo Marçal dos debates ou não? Eu tenho a minha opinião formada, eu acredito que tem que debater. Essa é a realidade, mas eu quero saber qual é a sua. Você acha justo o que estão fazendo com o Pablo Marçal ou você acha injusto?
Comenta aí. Valeu. Tem aqui ao lado, aqui, ó, deixa eu ver. Desse lado vai ter um vídeo aqui que fala sobre política. Se você quiser assistir e ter um pouco mais de noção, né, sobre política, clique aqui e a gente se vê dentro de 2 segundos. Obrigado por você ter assistido o vídeo e a gente se fala. Valeu!